Mas eu sou a Mandy e você está no canal mais aleatório deste YouTube. Isso é pelo fato que eu falo de tudo sobre tudo. Mais um episódio da série Conta Aí História com a Mandy, e no vídeo de hoje, que é esperado por muitos de vocês, eu finalmente irei contar a história da Mamãe Gothel, baseada neste livro aqui. Mas antes de quebrarmos a nossa cabeça, o quê? Eu quero lembrá-lo, mas eu não consigo lembrar. Mas antes de começarmos a quebrar nossa cabeça, eu quero lembrá-lo, se você não é inscrito neste canal, aperta aí neste botão vermelho, é de graça, e não esqueça de ativar o sininho para poder estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Também lembra de deixar o seu like, que é muito importante pra mim. E também de comentar se você está gostando dos vídeos, se você tem sugestões de vídeos, que eu irei tentar fazê-los. E para me acompanhar melhor tudo que está acontecendo por trás dessa câmera, as minhas redes sociais são todas essas que estão aparecendo aqui. E todos os sábados está acontecendo o momento pipoca com a maluca lá no Twitch. Se você não tem esse aplicativo, eu recomendo que você baixe ele ou no Apple Stores ou no Google Store. Vai estar, ele é de graça e você vai assistir filmes de graça, tanto da Netflix como da Netflix, porque eu não tenho dinheiro para pagar outra coisa. Então baixe esse aplicativo para todos nós, todos os sábados podemos estar reunidos para assistir filminhos, todos assim ó, juntinhos. Então todos vão estar aqui ó, link na descrição. Agora produção, roda a vinheta. Vamos começando mais um episódio e, como eu falei, a história vai ser sobre a Mamãe Gothel, baseado neste livro aqui. E lembrando que a nossa próxima história será sobre a Malévola. Então, se você tem o vilão em mente e gostaria de saber o passado dele, se você queria saber mais sobre ele, é só comentar aqui embaixo. Vamos lá, antes de ler o livro da Mamãe Gothel, eu já tinha visto alguns vídeos sobre a história dela, mas eu percebi que eles usavam o livro como base de uma teoria. Ou eles contavam de um jeito diferente, ou eles contavam as coisas meio que invertida. Então, por isso, eu irei contar a história da Mamãe Gothel baseada neste livro, sem teoria nenhuma e somente as minhas opiniões. E antes de começarmos, eu já quero deixar, vamos dizer assim, uma nota para este livro. Eu não gostei muito como eu esperava, eu tava com uma expectativa lá em cima, mas quando eu terminei de ler esse livro eu percebi que tipo, não era tudo isso, e eu acho que a Serena Valentino poderia ter melhorado muito na história da Mamãe Gothel, porque ela é uma vilã, tipo, totalmente misteriosa. Ela tinha, tipo, inúmeras chances de fazer uma história super legal, super maneira, mas ela meio que fez uma história, vamos dizer assim, mais ou menos. E teve também muita coisa que não condiz com o filme. Ela tentou interligar com o filme, mas parece que ela não assistiu o filme. Tipo, ela assistiu o filme, mas não entendeu o filme e quis mudar no livro. Então eu acho que isso foi uma baita sacanagem da escritora fazer isso. Então por isso que eu vou, dar a minha opinião no decorrer das histórias. Começando a história, a escritora nos apresenta um mundo de Gothel e as suas irmãs, vivendo com a sua terrível mãe. Gothel e suas irmãs viviam totalmente isoladas na Floresta dos Mortos, juntamente com a sua mãe, que era a Rainha dos Mortos. Elas eram uma família de bruxas que ficavam totalmente isoladas e escondidas no meio dessa Floresta dos Mortos, onde ninguém das vilas mais próximas ousaria desafiar a entrar nesta floresta. Primeiro a escritora nos apresenta a Floresta dos Mortos como uma floresta totalmente morta e sem vida alguma, mas que em volta dela havia um bosque de rosas com botões minúsculos lindamente preservados. Essa era a fronteira entre a Terra dos Vivos e a Floresta dos Mortos. Um pequeno detalhe é que raramente as bruxas atravessavam esse limite para prejudicar os vivos do outro lado. Porém, em trocas, elas pediam somente uma coisa: as mortes deles.
Depois a escritora nos apresentam 3 bruxinhas: Hansel, Primrose e Gothel. Elas são trigêmeas e eram filhas da Mania, a rainha dos mortos. Mania sempre deixou claro que considerava suas filhas uma decepção, enfatizando que, apesar de todas terem nascido no mesmo dia, elas não eram idênticas. E para as bruxas, terem filhas idênticas era uma grande honra, era altamente favorecidos pelos deuses porque tinha maior poder e capacidade mágica do que uma bruxa comum. Vamos falar então de Gothel, que era a irmã mais nova por algumas meras horas. A escritora descreve Gothel como cabelo escuro e traços sombrios, com olhos grandes acinzentados e expressivos. Seus cabelos eram grossos, selvagens e rebeldes. Meu cabelo! Quando Gothel decidia tirar os olhos de seus livros preciosos, ela tinha uma personalidade muito forte que demandava a atenção de todos no recinto. Uma jovem reflexiva e pragmática que raramente era levada pelas suas emoções. Gothel também era focada de uma forma singular em tomar o lugar de sua mãe na Floresta dos Mortos quando fosse a hora. Havia apenas uma coisa importante para Gothel: as suas irmãs. Já Hansel era a irmã mais velha, era esguia e tímida, com grandes olhos azuis claros. Gente, essa menina já era linda, né? Os cabelos eram de um prateado brilhante. Não sei se assim se fala, prateado. Fica aí a minha dúvida. Será que é assim mesmo, prateado? Eles recaíam sobre os seus ombros como uma capa. Ela se movimentava em silêncio, como uma deusa espectral. Eu já ia falar expectro. Eu tô muito com Harry Potter na minha cabeça. Hansel era uma moça calma e altruísta em excesso, disposta a ouvir os problemas de suas irmãs e prestar apoio a elas. Isso nos leva a Primrose. Ela era uma ruiva atraente com os olhos verdes cintilantes, pele de pêssego e um punhado de sardas discretas no seu nariz. Era alegre e divertida, sempre pronta para a aventura e fadada a ser totalmente conduzida por suas emoções, o que às vezes aborrecia suas irmãs e levava as 3 a brigarem. As irmãs passavam a maior parte do tempo na Floresta dos Mortos, lendo os nomes nas lápides no que lhes parecia uma cidadezinha dos mortos. Essas meninas não cresceram num ambiente normal e favorecido para considerar normal passear por uma cidadezinha dos mortos. Certo dia, quando Hansel, Primrose e Gothel estavam andando pela cidadezinha dos mortos, Gothel estava lendo um de seus livros que roubava de sua mãe quando ela não via. Quando Primrose viu que Gothel estava muito pensativa, então ela perguntou: "Você parece triste, Gothel. Qual é o problema?" Mas Gothel apenas respondeu que não era nada. Mas Primrose continuava a insistir até que Gothel falou: "É a mamãe. Não entendo por que ela não nos ensina a magia dela." Primrose respondeu falando que era pelo fato que sua mãe nunca pretendia morrer. Porém, Gothel ficou zangada e começou a retrucar com a sua irmã: "Mas você não vê? É a nossa magia também. E a mamãe está escondendo de nós." Mas Primrose continuava a insistir para que Gothel não ficasse zangada. Porém, Gothel solta uma frase que deixou as suas irmãs muito preocupadas: "Se a mamãe não vai nos ensinar a magia, quero encontrar uma bruxa disposta a me ensinar a dela. Somos bruxas e não fazemos ideia de como usar nossos poderes. Isso não incomoda vocês?" Hansel apenas pediu que Gothel ficasse quieto, por medo de sua mãe escutar o que Gothel tinha acabado de falar. Mas Gothel apenas retrucou falando que a sua irmã estava paranoica e que sua mãe não podia escutar. Porém, as irmãs congelaram de medo, pois nada vivia naquela floresta exceto as bruxas, e elas tinham escutado um barulho de galhos se quebrando. As irmãs de Gothel acharam que poderiam ser pessoas do vilarejos próximos, mas Gothel disse que isso era impossível por conta da barreira. Suas irmãs achavam Gothel muito estranha e esquisita. E aí que a nossa querida Gothel solta uma de suas proezas: "A mamãe nunca nos conta nada. O único motivo de eu saber alguma coisa sobre a barreira é porque andei lendo os livros dela." E a Mania solta a famosa frase que já todos nós conhecemos: "A voz de Mania para Gothel foi como uma faca no estômago."
Ela se sentiu enjoada e tonta. Seus joelhos cederam debaixo de si e Primrose segurou sua irmã a fim de equilibrá-la. Gente, que mãe é essa? Meu Deus! Primrose pedia para sua mãe deixar Gothel em paz e Mânia apenas falou que não era ela, que Gothel tinha estudado magia demais, que machucar Gothel era como machucar a si mesma. E naquele momento Mânia disse para suas filhas se acalmarem, pois ela sabia há anos que Gothel roubava os seus livros. Gothel esperta, Gothel malvada e dissimulada. Todo esse tempo guardando livros nos bolsos e sumindo com eles rumo à floresta para ler em segredo. E com isso, Mânia falou para Gothel que já que ela queria ver a magia, já que queria ver o que sua avó tinha ensinado para sua mãe, então pediu para que a observasse. Mânia citou um feitiço dizendo assim: convoco deuses novos e antigos, tragam vida a esta floresta e nos deem o que nos é devido. Primrose gritou. Puxando as irmãs para perto de si, Gothel tentou pedir desculpa para sua mãe. Porém, ela riu e continuou o feitiço. Mânia fez com que os mortos saíssem de suas criptas. Alguns eram esqueletos e outros eram recém-chegados. Mânia o acordou por conta de uma de suas vilas vizinha, que estavam guardando seus mortos. Gente, naquela época as pessoas não tinham noção, né? Tipo, vamos deixar aí, a pessoa morreu, né? Vamos deixar aí os mortos. Pelo amor de Deus, sabendo que tinha uma bruxa rainha dos mortos e que a única coisa que ela pedia para eles era que não guardasse, né, as suas mortes, eles vão lá e... Gente, é muita loucura. Então, pediu para que eles matassem todos, menos uma mulher adulta e as crianças, para que a geração seguinte escutasse a história sobre nunca guardar os seus mortos de novo. E se a mulher adulta recusasse os termos, era para matar todos, até mesmo as crianças. Assim, era muito cruel? Era. Mas dá pra entender o porquê que a Mânia tava fazendo aquilo, né? Mesmo sendo uma coisa, tipo, terrivelmente. Primrose, com medo daquilo tudo, falou: mãe, por favor, não faça isso. Não pode só mandar um alerta para eles? Dá uma chance de acertar antes da senhora fazer isso. Mas Mânia achou que Primrose era patética e se elas queriam aprender a sua magia, teriam que fazer sacrifícios, que era a responsabilidade delas honrar suas ancestrais. Gothel, no meio disso tudo, falou à sua mãe que queria honrar ela e aqueles que viveram antes dela, que queria aprender a sua magia e disse que assumiria a responsabilidade. Porém, Mânia pegou sua filha pelo pescoço, erguendo-a do chão e disse: o que você tem de tão valiosa, Gothel, para ficar em meu lugar e governar como rainha nessa terra? Gothel quase nem conseguia responder direito à mãe. Depois que Mânia viu Gothel destinada a ser a rainha futuramente, ela falou enquanto soltava Gothel: sempre esperei que você tomasse meu lugar quando eu escolhesse cair no nevoeiro. Mas Mânia falou que ainda não era a hora e que a sua magia não morava naqueles livros que Gothel tanto lia. Não totalmente. A magia morava no sangue de sua mãe e que ela passaria para Gothel em um ritual sinistro, onde ela teria que beber o sangue de sua mãe para ter finalmente a magia que tanto desejava. Mas Primrose implorou para que Gothel não aceitasse, pois senão ela seria como a sua mãe. E Mânia apenas ria diante dessa situação e disse para suas outras filhas: vocês duas sempre tiveram a cabeça fraca, tão puras, não se assemelham em nada às bruxas. Não se assemelha em nada a Gothel aqui. O coração dela é quase tão obscuro quanto o meu. Hansel retrucou dizendo para que sua mãe parasse de falar sobre Gothel daquele jeito e pediu para que deixasse ela refletir sobre se aceitava ou não o seu sangue. Mânia concordou e deu a chance para que Gothel pensasse a respeito antes do pôr do sol do dia seguinte. Hansel e Primrose tentaram ajudar Gothel a ficar o mais longe possível da sua mãe. Gothel e suas irmãs estavam na sacada do quarto dela, assistindo às luzes de magia da sua mãe na Floresta dos Mortos.
e Gothel tentava convencer suas irmãs de beberem o sangue com ela. Porém, Prim sempre ia de contra a opinião de Gothel. Enquanto as duas brigavam, a sua outra irmã, a Hansel, estava quieta e pensativa. Até que em um certo momento, Hansel disse para Prim que sempre foi assim e sempre será. Que ela não vivia em um conto de fadas, que elas sempre souberam que seriam suas responsabilidades de fazer isso um dia. Prim ficou chateada e deixou as duas irmãs sozinhas. Mas no dia seguinte, Prim decorou o quarto de sua irmã Gothel com corações e com um bilhete de pedido de desculpas e que ela concordaria em beber o sangue junto com as irmãs. Gente, beber sangue assim é totalmente normal, né? Gothel, mesmo animada com a decisão da irmã, sempre perguntava se era isso mesmo que Prim realmente queria fazer. Mas Prim disse que já tinha falado com a sua mãe e que ela já estava no Jardim do Inverno arrumando os preparativos do ritual sinistro. E no meio da conversa, Prim perguntava a Gothel se ela tinha alguma ideia do que tinha dentro daquele jardim, pois nenhuma delas tinha entrado ali antes. E Gothel falou que era Rapunzel. Rapunzel? Rapunzel, a princesa? Calma que vamos descobrir. Prim, sem entender nada, ainda solta um tipo, quem? Cabeleireira Leila. Cabelos, unhas e tratração e unhas. Leila Cabeleireiros. O salão de cabeleireiro da Cabeleireira Leila. E Gothel com isso responde que é uma flor. A única coisa que crescia nessa floresta morta ficava no Jardim do Inverno. Gothel então vai em direção ao Jardim do Inverno, que a escritora retrata que era uma construção linda, envidraçada, com uma estufa gigante, mas com uma arquitetura mais, vamos dizer assim, colossal. A construção era preenchida com luz dourada brilhante, mais brilhante do que o sol, mais brilhante do que tudo que Gothel já tinha visto antes. Ela pensou em como ela nunca tinha visto uma luz tão brilhante como aquela. Manya esclareceu com uma risadinha para sua filha. Magia, minha querida. Gothel estava deslumbrada pelo brilho das flores, muito maravilhada para responder à sua mãe. Ela não conseguia imaginar quantas flores havia no cômodo inteiro. Todo o cômodo era preenchido pelas flores, menos o centro do jardim, que tinha marcações mágicas pintadas no chão, e uma mesinha de madeira com alguns itens mágicos da sua mãe. Manya disse a Gothel que essa era a sua verdadeira herança. Esse era o seu legado. Gothel ficou sem entender e Manya continuou. Depois que me for, será seu trabalho protegê-las. Isto é primordial, minha filha malvada. Se pretende viver tantas vidas quanto eu vivi, então precisa proteger a Rapunzel, a fim de também garantir que você e suas irmãs sempre estejam salvas da afronta de envelhecer. Finalmente chegou a hora das suas irmãs e ela receberem o sangue da sua mãe naquele ritual sinistro. As três estavam paradas do lado de fora do jardim, de mãos dadas, esperando a mãe sair e avisar que era a hora da cerimônia. Finalmente, Manya saiu para falar com as filhas, né? Que já era a hora da cerimônia, que, meu Deus do céu, que cerimônia macabra. Quando eu li esse negócio, eu senti muito medo. Manya, ao sair, ela tinha um penteado elaborado com cachos largos e flores douradas da Rapunzel. Chegou o momento que Manya pediu para o seu morto alto e grotesco, que ela vivia o chamando de amor ou querido. Tá, né? Ela pediu para que ele trouxesse as crianças para que elas contemplassem as futuras rainhas dos mortos. Parece que a mulher adulta não aceitou os termos. Pobre coitada. Então a criatura frouxa ergueu a mão, fez o sinal para os esqueletos escravos abrirem um caminho e repartiu um mar de esqueleto desde o ponto central da multidão. As bruxas não conseguiam ver o que estava vindo na direção delas, mas conseguiam ouvir algo. Era um coro de choramingos, o som de vozes finas, cheios de medos e soluços abafados. Eram as crianças, gente. Meu Deus, eram as crianças. Meu Deus do céu. Manya logo fala: venham, meus pequeninos, bem-vindos. Contemplem suas
futuras rainhas. As 3 bruxas ficaram horrorizadas, pois elas viram o que estava saindo da escuridão. Eram as crianças do vilarejo. Gente, tadinha das crianças. Prim, ao ver aquilo, entrou em maior desespero e começava a falar que a sua mãe era um monstro, que ela não devia ter feito isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E Mania pedia para que a menina somente calasse a boca. Nessa parte eu fiquei meio que assim, Rose, querida, você está na frente de uma mulher, que é a sua mãe, mas ela vai te matar se você não calar a boca. E a menina só ficava esperneando, eu ficava tipo... eu vou tacar a mão na cara dessa menina se ela não calar a boca. E a Mania, além de mandar a garota calar a boca, ela mandava para a menina não ser fraca. Como se, né, isso tudo ali fosse para ela ser forte. Mas Prim estava muito brava com sua mãe e a Mania acabou falando: direcione a sua raiva para ela, Primrose. Se ela tivesse concordado com os termos, essas crianças não estariam aqui. Já que ela queria ficar com seus mortos e ficar rodeada de morte, bom, que fique agora. O sangue dessas crianças estão nas mãos dela, não nas minhas. Maior desculpa que uma rainha poderia dar, né? Então não tava errada, né? A mulher não concordou, a mulher queria ficar com os mortos, então ela fique, né? Acho que a mulher foi a maior culpada. Acho que a mulher deveria ter calado a boca e aceitado os termos, né? Cara, era um morto falando com a mulher, tipo, ou você aceita os termos ou eu vou ter que matar você. A mulher prefere morrer. Vai entender esse povo de antigamente, né? Hansel então pede para que a mãe parasse de fazer tudo aquilo, pois as crianças estavam sentindo dor. Porém, Mania perguntou ao seu esqueleto grotesco se ele sentia a dor de estar morto. E ele respondeu que não. Claro, né? Ela pergunta pro morto lá, que esse morto tem um nome, se chama Sir Jacob. Mas, tipo, perguntar pra ele, que era o único morto que falava no meio daquelas dúzias de esqueletos, né? E os recém-chegados, era fácil perguntar pra ele se ele sentia dor ou não. A mulher chamava ele de amor. Meio esquisito isso. E a Primrose, que não calava a boca, que ficava me esperneando, a Hansel chega um momento neste livro que ela manda a menina calar a boca, ela fala: pelo amor de Deus, cala essa boca. A nossa mãe ali, ó, tá doida, ela já tá pirando com você. Se você não calar essa boca, quem vai sofrer vai ser nós 3. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? E aí a Primrose, que não calava a boca, pediu, né, que a Gothel, né, fizesse alguma coisa. E a Gothel, tipo, lá, nossa, cara, que coisa legal, né? Os mortos. Gente, a flor de Rapunzel, gente. Agora tava tipo uma vibe, tipo, ela não sabia se ela ficava horrorizada ou se ela gostava daquilo que ela tava vendo. Era tipo, essa parte eu fiquei meio que assim... isso aqui deu certo? Serena Valentino, minha querida, o que você fez com a Gothel? Então Mania pediu para que as 3 dessem a mão para, né, finalmente começar esse ritual, né, medonho. Mania colocou uma enorme tigela de prata no chão com o objetivo de coletar o sangue de Hansel e Gothel. E ali se misturaram com o sangue de Mania. Mas quando chegou a vez de Primrose, ela disse chorando que não queria mais fazer aquilo, que ela não conseguiria. Porém, Mania ignora sua filha e segura a mão de Prim dentro da tigela e aperta para coletar o sangue da menina à força. Assim, tudo bem que eu tenho um ranço assim, né, com a Primrose, mas também não precisa, né, machucar a menina. Mas a mãe, né? Mania então começou a falar: com este sangue, os mortos agora estão conectados a todos nós 4 para sempre. Prim de novo dá o meu grito, né, do nada, assim, tipo, meu Deus do céu, eu quero espernear, porque, né, porque eu tenho que espernear. Ela faz o maior, né, um vucu-vucu lá e ela fala que ela não conseguiria fazer aquilo, que ela não consegue, que ela não vai fazer. E o que me acontece? Isso mesmo, a Gothel tenta ajudar a irmã, pedindo, pelo amor de Deus, a gente tá no meio, né, de um ritual aqui com a mãe que é uma louca e você tá se esperneando, pelo amor de Deus. Mas Mania já, né, perdendo toda a sua paciência, manda todo mundo calar a boca, tipo, cala a boca, geral, tipo, os mortos, todo mundo que tiver, cala a boca todo mundo. Ela meio que só assim, ó, cala a boca. Fica quieta. Mas como já, né, a gente já pode imaginar, né, o que acontece, a Mania pega a Primrose pelos cabelos e arrasta ela. Mãe, gente, nossa. E quando ela arrasta, né, a Primrose até a tigela, onde ela esfrega a sua mão sangrenta com o sangue das 3 lá na cara da Primrose. Na cara não, né, na boca. Mas foi na metade da cara.
Mania disse que ela ia beber sim o seu sangue, enquanto a Primrose debatia contra a mãe. Gothel e Hansel se levantaram, paralisadas de medos à medida que assistiam às convulsões da irmã, que tentavam sair debaixo da mãe enquanto cuspia na cara dela. Minha filha, a situação já não estava legal pra você, ainda você vai me cospe o sangue na cara da sua mãe, que é uma bruxa, que é uma rainha dos mortos. Ó, inteligência zero. Mania então esticou as suas mãos compridas e finas e apertou o ar, espremendo algo que jazia dentro delas. Primrose começou a tossir e pôs as próprias mãos no pescoço. Eu falei que ia dar merda. A menina poderia estar que nem a Hansel e a Gothel, quietinha, né? Tipo, paralisadas com medos, mas elas estavam quietas, não estavam esperneando, né? E a menina tinha que fazer um escândalo, justo com a mãe, que é uma rainha dos mortos. E nessa parte eu fiquei tipo... O que tá acontecendo? Hansel pedia para que a sua mãe parasse com isso, que não sei o que lá. Outra menina vai me tentar abrir a boca no meio de uma situação, tentando, né, livrar a irmãzinha lá, mas sempre quando você tenta livrar seu irmão de uma surra, você acaba levando a surra também. Então não dá certo, gente. É o que aconteceu. A mãe levanta a mão contra a menina, né? E lança ela pelos ares. Tipo, sai daqui. A gente fica meio que perdida nessa hora, mas a gente fica meio... Acho que a gente parece ser mais inteligente do que elas. É incrível. E Gothel, né? Que tava lá paralisada, quietinha, que ela deveria ter continuado quietinha, né? Gothel, ao ver suas irmãs sofrendo, começou a se desesperar e pensou que ia perder suas irmãs. Mas ela lembrava das flores, que era a coisa mais valiosa para sua mãe. Então ela grita para sua mãe dizendo: Mãe, pare! Pare ou eu vou queimar tudo. Pelo menos a Gothel foi esperta, né? ameaçou a mãe, tipo, ou você solta minha irmã, eu vou queimar. Eu vou queimar aqui, ó. Eu vou queimar. Continua aí, continua. E Mania, né? Vendo a criança lá atacando fogo nas preciosas flores de Rapunzel, para imediatamente, né? Ai dela não parar, né? Como ela parou imediatamente, ela fala para Gothel que se ela fizesse isso, mataria todas. E Gothel pediu para que ela soltasse a sua irmã. Mania, então, finalmente solta e pediu para que ela tirasse Prim da frente dela. Então Gothel, né, vai ajudar a sua irmã, Prim, que tá lá, né, quase morta, de tanto que a Mania tava sufocando ela. Ela foi até a Hansel e perguntou se a menina estava bem. A menina tinha acabado de ser lançada pela janela e a minha Gothel disse: Você tá bem, querida? Você viu eu sendo lançada pela janela, você ainda me pergunta se eu estou bem? Qual é o teu problema, Gothel? Não satisfeita em apanhar da mãe, né, foi influenciar a irmã também, pra ver, né, também levasse a surra que a mãe deu nas duas. E as duas, né, parecendo um anjinho, dois capetinhos, porque não tinha anjinho ali não, né, parecia tipo aqueles papagaios assim, tipo, ai, você tem que matar a mamãe, mata a mamãe, vai lá matar a mamãe. Eu Gothel, tipo, eu tô tentando salvar a pele de vocês e vocês estão me influenciando pra matar a mamãe? O que tá acontecendo aqui com vocês duas? Faz flor com fogo apontado para as flores, ela era até que poderosa, mas era uma ideia estúpida, né? E não bastava, né, a mãe dela liberar as duas. A mãe, ao escutar que as duas meninas estavam pedindo pra Gothel, né, matar a ela manda logo as duas, né, por ares. Sai daqui! E mais uma vez a Gothel, né, tentava pedir pra mãe não fazer isso com as suas irmãs. Não, mãe, não faz isso. Como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Porém, Mania fala que se ela não matar Primrose e Hansel, Gothel nunca conseguiria ser a rainha dos mortos. E ela precisava que a sua filha favorita reinasse depois dela. Mas Gothel, ao ouvir a sua mãe falar que ia matar as suas irmãs, eu acho que a pragmática ali não funcionou pra Gothel naquela hora. Neste momento, a escritora vai, tipo, vamos dizer assim, contra o que ela diz no começo do livro, falando sobre a Gothel. Sendo que numa situação muito extrema como essa que estava acontecendo, que ela estava tentando salvar suas irmãs, ela se leva pela emoção. Sendo que a própria escritora disse que ela é uma jovem reflexiva e pragmática, mas ela se deixou levar pela emoção num momento tão importante como aquele. E aí o que ela me faz? Ela me dá um pensamento que sim, eu vou ter que matar minha mãe. E ela vai lá e joga o lampião nas flores da Rapunzel. E aí, né, vocês podem imaginar o que deve ter acontecido. Mania
morreu de um jeito que eu fiquei horrorizada ao ler isso. Eu estava parada sozinha na biblioteca, né? Era uma sacada lá da mansão delas, e enquanto via, né, o jardim do inverno pegar fogo, que na verdade já não era mais jardim do inverno, né? Sempre jardim do verão. Hansel entra e pergunta se Gothel tinha dormido e pediu para que ela entrasse, pois estava frio. As meninas tinham acabado de tacar fogo na mãe e estava com frio. Enfim, né? A hipocrisia. Mas Gothel responde que não podia. Hansel, sem entender muito, falou: ela não vai levantar das cinzas, Gothel. Todas as flores foram destruídas. Porém, Gothel me tira uma pequena florzinha do seu bolso que, além de roubar livros, roubou uma flor da Rapunzel e falando: nem todas. Uau! Isso é só o começo do livro, tá, gente? Eu acho que seria mais ou menos aqui, ó. Seria esse comecinho aqui, sabe? Isso tudo aconteceu neste começo aqui. A gente nem chegou no resto. Meu Deus do céu, esse vídeo vai ser muito grande. Cabeleleira Leila.